Olá, humanitos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo a gente. Que bom que vocês estão aqui novamente. Mais uma vez eu vou contar um pouquinho da história da TV humana e o objetivo aqui do programa Laços e Entrelaços. Vou começar com o programa Laços e Entrelaços, porque ao longo da minha vida o que eu mais fiz foi laços de amizade, entrelaços de profissionais, profissional que vira amizade, amizade que depois vai para a área profissional. E hoje eu trago uma pessoa que é bem isso, muito querida, nossas vidas se entrelaçaram no trabalho e hoje nós temos um laço de amizade. Então, estou cumprindo a missão dessa temporada. Aqui na TV Humana que surgiu na pandemia, com o objetivo de mostrar o lado bom da humanidade, e é o nosso propósito ainda hoje, porque quando a gente liga a televisão é tanta história ruim, é tanta tristeza, é guerra, é problema com democracia, né? Eleições, controversas, tanta coisa ruim, mas a gente tem tanta coisa boa no mundo, tanta gente boa trabalhando, tanta gente inspirando uns aos outros, crescendo juntos, se importando um com os outros. E a pessoa que eu trago hoje é o Jefferson, e ele é uma dessas pessoas que impactam a vida da gente positivamente. Então, Jefferson, obrigada, seja bem-vindo. E eu abro aqui para você se apresentar. Obrigado, Ana. Um prazer, já antes de mais nada, poder estar aqui falando com você. Uma pessoa que eu tive a oportunidade de me relacionar profissionalmente, mas sem dúvida a nossa relação transcendeu, né, esse ambiente só profissional. Por isso que a gente está aqui hoje. É E, bom, isso. me apresentando um pouco, né? Eu sou Jefferson Basílio, eu tenho 40 anos, eu sou um profissional do varejo, né, essencialmente, né? Minha carreira profissional começou aos 17 anos no varejo, uma rede de varejo bastante famosa, onde eu passei 22 anos, né, da minha vida. Então, por isso que eu falo, minha carreira, né, eu sou um profissional Escola. do varejo. Uma escola profunda, onde eu fiz do ensino fundamental, médio, até o MBA, vamos dizer assim, né, da vida profissional. Mas, Então, ó, vou te falar, vai ter um momento aqui que eu vou pedir para você contar todas as etapas da com sua certeza, carreira. Eu com quero saber certeza. hoje do pai daquela princesa maravilhosa que já deve estar grande, do atleta. Exatamente. E aí eu sou assim, eu tenho duas filhas, né? Como a Ana bem colocou, eu tenho duas meninas lindas, Sofia e Rafaela. Sou pai de menina, né? Tenho muito orgulho disso. Sou casado já há 17 anos já. Eu brinco com a minha esposa que nós somos a anti-estatística, porque hoje, infelizmente, a gente tem visto casais da nossa geração se separando muito, então a gente fala que a gente está resistindo à estatística e a gente está fazendo isso com muito amor, que eu acho que isso é o mais importante, né? Estar 17 anos com uma pessoa como a minha esposa representa muito isso. Então, sou casado, sou um atleta amador, né? Nesse período de Olimpíadas, eu diria que eu sou um atleta amador, mas eu adoro esporte, adoro praticar atividade física, me revigora para viver a vida profissional, a vida pessoal, me traz muitas coisas benéficas, né? O esporte, ele me ensina muita coisa, então eu sou um apaixonado, assim, pratico tênis, faço crossfit, e aí agora eu inventei de entrar no jiu-jitsu com a minha filha, porque eu queria que a minha filha fizesse jiu-jitsu, e aí ela não queria ficar sozinha, porque ela é pequenininha, né, a Rafaela, tem 6 anos, e aí eu entrei junto com ela, então agora eu também estou nessa rotina do jiu-jitsu. Então essa é um pouco da minha vida pessoal, como que ela funciona, assim, e eu sou muito feliz por isso, porque são rotinas que eu criei ao longo da minha vida e que eu faço elas com muita intensidade e muita dedicação. Maravilha. Bom, aqui a gente tem a maioria dos nossos telespectadores são jovens, iniciando na carreira ou jovens na primeira liderança. O idealizador da TV Humana, ele gosta de brincar com o termo jovem veterano, porque está todo mundo começando. Depois da pandemia, então, está todo mundo se reinventando, todo mundo aprendendo coisas diferentes. A inteligência artificial está aqui, então todo mundo virou aluno de novo. Então, o programa é para todos. Então, inclusive para os jovens veteranos, é isso. Ah, que Bom, legal, isso aí.
como que foi a sua primeira entrevista de emprego? E de lá para cá, como que foram as seguintes e como que você foi crescendo? Porque ou você já chegou como gerente comercial? Não, né? Nossa, foi longa jornada para chegar até onde eu cheguei. Mas assim, Ana, é engraçado. Eu comecei meu primeiro emprego da minha vida, se eu for falar assim, extraoficial, né? Que não foi. Resultado foi com meu pai. Foi quando eu tive meu primeiro contato com varejo. E aí meu pai começou a me levar para trabalhar com ele, né? Ele era diretor de uma loja, né? De supermercado. E aí ele começou a me levar para trabalhar com ele de empacotador. Mas aí foi uma fase extraoficial, né? Mas falando da entrevista, assim, a minha primeira Foi entrevista só para te mesmo. dar aquele gostinho da responsabilidade e para você sentir um pouquinho que a Exatamente. vida precisa Ele suar um foi. pouquinho, não é? Exatamente, Ana. Putz, é assim, ó, eu vou contar rápido isso, mas ele foi fundamental na minha formação, porque ele me levou muito pequeno e eu não tinha responsabilidades, né? Eu era um garoto, né? E à medida que ele me levou para trabalhar com ele, eu pude ver a rotina dele, né? Mais do que isso. Então, para os mais jovens, é importante demais você ter referência, sabe? E eu tinha ali muito novo já a referência do meu pai. Eu via ele se movimentando e quem é diretor de loja assim, para quem é de varejo, você não fica parado, né? Você está sempre resolvendo problemas o tempo inteiro. E eu via ele em movimento, eu via ele em ação, e aí eu entendi o quanto que ele fazia tudo aquilo para voltar para casa, né, e trazer de certa forma conforto para nossa família, para trazer tudo que é todo o amor que ele sempre trouxe para a gente. Então ele foi minha primeira referência, assim. E como Bacana. uma pessoa jovem, quem está começando uma jornada, é essencial que você tenha boas referências. E mesmo as ruins que vão surgir também, eu também não vou ficar aqui romantizando, né? Vão surgir referências, vamos dizer assim, que você não vai se espelhar, essas também têm que te ensinar algo para você ir moldando a sua própria personalidade. Então, à medida que eu fui crescendo, né, e vendo meu pai, eu também fui moldando a minha própria personalidade. E aí, nesse período assim que a gente teve junto, quando eu fiz 16 anos, né, ele já não estava mais nessa empresa que eu estava com ele. Aí eu falei para meu pai que eu ia procurar emprego. Olha que engraçado. E foi justamente por causa dele, porque eu falei, ó, eu preciso ter a responsabilidade agora. Eu não posso mais depender só do meu pai. E aí eu fui procurar sozinho o emprego. E aí foi quando eu encontrei o McDonald's. Para quem conhece aí, McDonald's foi meu primeiro emprego oficial, registrado. E aí eu comecei uma jornada intensa lá dentro, onde fiz uma entrevista, minha primeira entrevista também, foi dentro da loja do McDonald's. E aí tudo começou a partir dali para mim. E isso tudo por influência do meu pai, que me trouxe esse senso de responsabilidade. Eu lembro quando eu consegui. Pode Chefe, falar, pode falar. vou falar para você assim, não tinha lugar melhor para você começar, né? Porque é uma super referência de padronização, de modelo de operação, de crescimento também, porque a gente vê a carreira dentro de quem está do McDonald's tem uma trilha bacana. Então, assim, e aí eu falo desde começa lá na chapa, depois vai no. Tem toda uma sequenciazinha que mostra para a pessoa Conhece? a meritocracia e bacana, viu? Parabéns. Não Foi é bobo, não, né? Foi espetacular. procurar onde? Foi procurar logo nas top de referência. Foi, uma colega minha trabalhava lá e foi exatamente o que você falou, Ana, assim. E aí eu queria também falar isso, principalmente para os mais jovens e os jovens maduros, né? Não importa o lugar que você começa, né? Eu acho que isso, às vezes eu vejo hoje em dia, assim, os mais jovens, eles já querem começar sempre no melhor lugar, né? Eu acho que, assim, você ter a ambição de querer estar no lugar melhor, eu acho que não é um problema. Mas você precisa entender que você vai ter que começar em algum lugar. E quando eu comecei no Mac, eu lembro que todo mundo, principalmente da minha geração, assim, do colégio e tal, tirava sarro de mim, né? Ah, vai trabalhar no McDonald's, vai ficar esfregando o chão, vai ficar na chapa, é o que a Ana acabou de falar. E eu fiz tudo isso mesmo. Eu limpei banheiro, fiquei na chapa, ficava lá na cozinha ali, onde você tinha que fazer toda a lavagem, depois no final do dia você tinha que limpar todos os equipamentos. E aí eles tinham uma cultura de polivalência muito grande e isso me ensinou muita coisa para o futuro depois, né, depois de muitos anos, porque me ensinou a ser uma pessoa versátil, que isso é fundamental hoje em dia no mundo corporativo, na nossa vida profissional. Você não pode ser
Não que você não possa ser, mas hoje em dia as empresas buscam muito por versatilidade, alguém que consegue transitar muito fácil em vários ambientes. Porque antigamente a gente tinha muita coisa da especialização, né? O especialista do jurídico, o especialista do comercial. Hoje em dia a pessoa tem que saber de comercial, tem que saber de jurídico um pouco, tem que saber um pouco de contabilidade, tem que saber um pouco de marketing, porque ele vai transitar em vários ambientes. Então, o McDonald's me ensinou muito nesse primeiro emprego, coisas como isso, e eu aproveitei muito dessa jornada. Então, o que eu queria falar nessa primeira parte da primeira fase minha profissional era isso, assim, para quem é mais jovem e vai ouvir, assim, comece de algum lugar e se dedique ao máximo, porque aquilo é um processo da sua jornada. Às vezes a gente vê pessoas começando num lugar básico, base, e aí não tem experiência nenhuma com um cliente, sabe? Aquela coisa desanimada. Hoje eu vejo, inclusive, no McDonald's, às vezes eu levo minha filha no McDonald's, eu vejo os atendentes hoje, eu fico assim incomodado, porque parece que eles estão ali sofrendo, parece que aquilo é um martírio, e não deveria ser. Deveria ser, como é que eu faço para curtir essa jornada, né? É só uma etapa da minha vida, foi uma etapa da minha vida. Então, eu passei bons anos ali, passei 2 anos, na verdade, para ser mais exato, no McDonald's. Então, essa foi diria assim, Ô, minha primeira Jeff, entrevista, você como falou você falou, né? é, você falou de atendimento, né? E é outra coisa que eu vou colaborar também aqui com o meu aprendizado ao longo do tempo, Aprendi né? muito. Quando a gente entende o que que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, e estar onde seja lá com a empresa que for, é uma escolha sim, né? Porque você também poderia não estar fazendo nada, mas você escolheu, faz, faz parte da trilha, como você disse, tem que começar de algum lugar. E aqui em casa, eu vou te falar que sem influência, minha filha também tem 6 anos, sem influência, garanto, não teve influência. Meus pais, desde que eu me entendo por gente, são comerciantes. Mas antes deles serem comerciantes, meu pai foi balconista de farmácia, minha mãe é, operadora de caixa em supermercado. E para você ver, eu nem sabia que ela tinha sido operadora de caixa em supermercado e fui trabalhar também no supermercado. E quando eu contei para ela que eu recebi a proposta, né, ela falou: Filha, a mãe foi operadora de caixa nessa rede de mercado, que história linda! Agora minha filha volta como gerente, olha só. Então, assim, mas continuando sem influência, aqui em casa, a minha filha tem duas caixas registradoras, ela monta a loja dela, ela bota os precinhos dela. E ela fica na porta esperando a gente. A gente não tem muita opção aqui, a gente tem que entrar na brincadeira, não é? Então, quando eu entro na loja, ela diz, sorri e diz: Olá, bom dia, seja bem-vindo. Eu falo, gente, que coisa linda. Eu fico... Porque é tão bom Sensacional. quando você é recebido desse jeito, é tão bom quando você vê que tem gente que gosta de atender. Então, imagine, eu também fico super incomodada quando em qualquer lugar que eu vou a pessoa não me atende bem. Eu penso, gente, mas por quê? Por que não atende bem, né? É tão prazeroso você dar um bondinho, um sorriso para quem Exatamente. está chegando, né? Isso, não, e aí o que eu te falo é o seguinte, até hoje, olha que engraçado isso que você falou, né? Até hoje eu tenho o hábito de ir nos lugares públicos, assim, restaurante ou em algum supermercado. Quem tá me atendendo, eu pergunto o nome. Por quê? Porque eu chamo as pessoas pelo nome. Tem um restaurante que eu vou aqui, onde eu trabalho hoje, eu conheço as pessoas pelo nome. Isso faz uma diferença, são coisas simples, mas imagina você chamar o rapaz aqui que me atende, o Gilson. Você chama ele pelo nome, cara, ele olha para você até diferente, sabia? Porque, Verdade. porque ele entende que ali você está olhando para ele. Respeitando a Ele não é só pessoa, né? um Vendo o ser garçom. humano. Exato. E as pessoas acham que isso é bobagem, mas são coisas simples que fazem uma diferença profunda. Então, eu aprendi muito com essa parte de atendimento, né? Eu vivi muito essa jornada de relação com o público, assim. Aí, depois do McDonald's, eu queria dar o próximo passo, né? Eu queria dar o próximo passo. E aí, meu pai trabalhava numa rede bem conhecida de varejo, não sei se eu posso falar aqui o nome dela. Pode falar tudo. Ah, legal. Ele trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, né? E meu pai sempre falava muito bem do Grupo Pão de Açúcar. Ele estava lá já há alguns anos, e aí a gente estava em direções diferentes, né? Eu estava adolescente, meu pai já estava lá trabalhando. E aí eu falei, pai, eu acho que agora, se você conseguisse me ajudar, eu queria
ingressar nessa empresa, porque ele falava bem dos benefícios, falava que a empresa era uma empresa que ajudava na questão de bolsa de estudo, e aí me deu esse estalo, porque eu falei, bom, agora eu preciso estudar, eu fiz 17 anos, eu preciso fazer faculdade. E quando ele me falou que a empresa tinha esse benefício, eu falei, pai, eu preciso que você me ajude a entrar nesse lugar aí, eu preciso começar uma jornada nova e eu quero estudar. E aí meu pai me indicou para lá. E aí, de novo, né, meu pai, mas quero trazer também isso. Tenha pessoas que possam te recomendar também, né? Porque quando a gente está começando, a gente vai precisar de ajuda, né? Você imagina, você está começando sua jornada, você que é super jovem, você não conhece ninguém, né? Às vezes você vai conhecer alguém próximo de você, algum conhecido, foi o que eu fiz. No meu caso era meu pai. E eu eu tive esse entendimento. Eu falei, ó, se meu pai me indicar para lá, eu vou conseguir começar a estudar, porque meus pais não tinham condições de me pagar para estudar. E aí eu comecei no Pão de Açúcar como operador de caixa. Comecei como operador de caixa aos 17 anos no Pão de Açúcar. Aí foi quando começou, de fato, a minha jornada e a minha relação longa dentro de uma empresa que eu tive. Então, desde operador de caixa ali, começando a minha trajetória, eu fiquei até os meus 40, quase agora, aqui recém-completados, nesse universo do varejo. Então, minha trajetória começou como operador, e aí, depois disso, eu fui avançando dentro da empresa. Então, eu era um Ô, cara que Jack, atendia muito bem o cliente. Pode falar, Aninha, pode falar. vou contar para você assim, eu fui trainee de gerente, né? E aí, no meu treinamento, teve uma semana que eu fiquei operando caixa. Mas no primeiro dia, eu suava tanto, assim, minha blusa ficou molhada, porque eu pensava, gente, meu Deus do céu, não posso dar o troco errado, né? Olha que vergonha, que vexame. Eu não dei, mas assim, só atenção, tipo, já pensou se no final falta dinheiro aqui? Podem pensar que eu peguei o dinheiro. Ai, meu Deus do céu. E aí, O a começo é terrível, né? parou, o caixa também deu uma pane nele, aí a fila começou a reclamar, e eu, oh, meu Deus do céu, acho que o senhor me ajuda, se eu passar por essa, eu juro que nunca mais, qualquer coisa que o senhor quiser falar e nunca mais, eu nunca mais vou fazer, mas me ajuda. Porque é uma pressão, né? Parece uma coisa simples dar o troco, né? Não Porque é você fácil. recebe o troco, confere o troco e tal, mas tudo que envolve ali é uma tensão. Depois eu tirei de E letra. lidar com o público, né? Lidar com o público não é fácil, né, Ana? Porque você imagina, eu, operador de caixa, é uma profissão muito depreciada no meio social, né? Ah, operador de caixa. Mas se você parar para reparar, ele é quase um terapeuta muitas vezes, dependendo do operador, porque ele recebe pessoas com estados emocionais completamente diferentes todos os dias, a todo momento, né? Passando ali, né? Gente que está feliz, gente que está triste, gente que quer matar um, gente que quer morrer. Então E ele alguns tem que lidar descontam tudo no operador, né? Esses aí que não estão de muito bom. exatamente. Por isso que eu falei, ele é uma espécie de terapeuta, e muitas vezes, como a gente é muito jovem, geralmente quem está nessas posições, não sabe lidar muito com isso, né? Porque também não conhece tão bem seus estados emocionais. E eu aprendi muito nessa etapa de novo, atendimento ao cliente, né? Atender as pessoas, olhar nos olhos delas, criar conexões. Eu lembro que eu tinha clientes que queriam passar no meu caixa. Eu tinha um Oh, que orgulho. legal. Tinha clientes que queriam passar comigo, ficavam na fila falando, não, eu quero passar com ele. Porque se sentiam bem. E eu sempre tive essa facilidade também eu sempre fui um cara mais extrovertido, um cara com um sorriso mais fácil. E eu acho que as pessoas gostam disso, né? Então, esse período também para mim foi muito importante. Mas foi uma parte da minha trajetória na operação, né? Depois eu fui avançando, aí eu entrei no mundo comercial, porque aí quando eu comecei a faculdade lá pela empresa, a empresa tinha um benefício muito bacana, que era de pagar a bolsa de estudo para quem era da operação. E aí ela tinha um programa para quem trabalhava em loja, para dar oportunidade de você ingressar para a corporação. E aí eu aproveitei esse programa que tinha na época, e aí eu saí de operador de caixa, que eu era, para ingressar na corporação na área comercial, como um assistente comercial. E aí eu comecei minha trajetória na vida comercial, desde assistente, e aí eu fui crescendo dentro desse universo, fui aprendendo muito sobre esse universo comercial, e eu me identifiquei demais, porque eu sempre fui uma pessoa de muita relação, de muita conexão, e aí eu me achei nesse universo comercial.
Mas eu acho que, assim, independente da área, né? Em toda etapa que eu fui passando, eu fui me aprimorando e forjando a minha própria essência, meu próprio caráter, minha própria personalidade. Então, quando eu cheguei na área comercial, eu vi que ali eu poderia fazer uma carreira. E foi quando eu fiz mesmo. Aí eu fui avançando como assistente, depois eu virei gestor, aí passei a atender a não só a equipe interna, né, da área, mas também os fornecedores, e fui construindo relações nesse universo comercial, onde eu vivo até hoje, né, nessa jornada dentro do mundo comercial. Então, eu sou um profissional, um especialista, vamos dizer assim, da área comercial. E assim, né, Jeff? Quem é comercial compra e vende parafuso, geladeira, comida, bebida. O gostoso é a parte da negociação, é do ganha-ganha, é de crescer junto, né? Então, é isso. A É pessoa, quando muito legal. gosta disso, Tem não muita gente que sai. fala assim, né, Ana? Eu não sou vendedor, eu não sou comercial. Na verdade, você só não trabalha, talvez, dentro desse universo, mas você faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso com o Sim. pintor da nossa casa, a gente faz isso com o shopping que a gente vai fazer compra, Ô, a Jeff, gente está quer negociando o tempo negociação? inteiro. Você tem irmão ou irmã? Tenho. Quer negociação maior do que quando a gente é criança, negociar quem vai ficar com o controle da televisão? Assim, Nossa, eu vejo isso hoje com as minhas filhas. É incrível isso. Esse é o então melhor você exemplo. negocia Esse. desde criança. Porque é muito a relação humana, né, Ana? Então, assim, eu me identifiquei muito por isso, assim, os desafios, né, que eu tive, né? Foi como entender e como me adaptar a relações completamente diferentes, assim. Tinha pessoas que eram mais intensas na negociação, tinham pessoas que eram mais colaborativas, tem gente que é aquele jeitão mais old school, que quer só criar conflito, que quer só criar o É, clima ruim, e aí você tem que saber aprender a lidar com tudo isso. Então, para mim, era um exercício humano maravilhoso. Eu até hoje aprendo muito, assim, sabe? Lógico, hoje eu já sou um jovem maduro, como você falou, né? Um é, jovem. jovem Então, veterano, jovem eu veterano. sou um jovem veterano. Então, assim, eu escolhi esse mundo comercial porque eu me identificava, mas depois eu fui entendendo que ele também me escolheu, né, esse mundo comercial, porque eu pude aprender demais nas relações humanas com isso, de entender mais as pessoas. Então, assim, os desafios que eu tive que enfrentar nesse sentido foi muito humano. Foi muito mais até humano do que só técnico, né? E superei muitas barreiras também, porque, imagina, eu era um cara da operação, um cara que veio da base, e aí é isso que eu também quero trazer assim para as pessoas, né? Não importa de onde você vem, o que vai depender é o quanto você acredita em você mesmo. Porque ter vindo de um operador de caixa e me tornar um gerente comercial, de trabalhar numa empresa como Pão de Açúcar, hoje eu estou na Mondelez, né? Depois eu vou falar um pouco disso, mas é uma superação. Eu tive que superar muitas coisas, né? Que aqui só aqui nesse bate-papo com a Ana eu não vou conseguir resumir, mas assim, eu superei muito preconceito, até meu mesmo, de que eu era capaz. Então eu superei muitas coisas. Acho que os desafios que eu enfrentei, a superação que eu tive para chegar até aqui me dá muito orgulho, porque eu comecei como um jovem da base e consegui chegar até onde eu tô e ainda tem muito mais por vir, assim. É isso que eu, que eu, Com que eu certeza. acredito muito, assim. Bom, e aí, hoje, na Mondeliz, assim, a Então, pergunta aí, que todo mundo. Eu vou ter que fazer essa pergunta. Eu sei que eu já fiz quando a gente estava fora, mas todo mundo deve estar com uma. Será que ele pode comer chocolate? Mata todo mundo de inveja agora, por favor. ó, eu vou contar assim, mas assim, ó, dessa trajetória que eu tive no GPA, no Grupo Pão de Açúcar, foi muito legal. Eu passei 22 anos, né? Então foi uma jornada realmente longa. Eu brinco que às vezes assim, é uma relação de amor, né, que você teve, porque quando você fica tanto tempo numa empresa, é uma relação afetiva, né, que você constrói, né, como se estivesse se relacionando com outra pessoa. E aí eu saí do GPA agora recentemente, do Grupo Pão de Açúcar, e quando eu saí, o sentimento que eu tive foi de um encerramento de ciclo, sabe? De uma separação mesmo, né? Fechamos um ciclo, a gente se separou. E eu não tive o sofrimento da perda, sendo bem sincero, porque como empresas desse tamanho mudam muito, é natural que você vá se anestesiando um pouco com esse sentimento, né?
Eu brinco, eu gosto muito desses filmes que contam a história da guerra, sabe? Na guerra eles dizem que você vai ficando anestesiado à medida que as pessoas vão morrendo na sua frente. Então aquilo já não te escandaliza mais, né? Porque você já está num ambiente que aquilo é normal. Então, quando você está numa empresa muito grande, as mudanças fazem parte do processo. Então, aquilo, quando você vai vendo com muita frequência, passa a ser normal. Então, quando eu saí, foi muito normal. Eu falei, foi um encerramento de ciclo, estruturação da empresa. Só que aí você pensa assim, pô, você saiu do varejo, qual é a tendência? Você vai continuar no varejo, porque você é um cara especialista do varejo. Por 22 anos, o mercado que você conhece é do varejo. E aí foi quando eu tive uma grande reflexão minha, que eu falei assim, será que eu quero mesmo continuar no varejo? Porque eu pensei em três grandes pilares assim para tomar a decisão de mudar. Eu me perguntei assim, se eu continuar no varejo, eu vou mudar de ambiente? Se eu continuar no varejo, eu vou mudar de comportamento? E se eu continuar no varejo, eu vou adquirir novos conhecimentos? Essas três respostas eu respondi não para mim mesmo, porque eu falei, não, eu não vou ver. Eu não vou ver, eu não vou mudar de ambiente, porque o ambiente do varejo é muito parecido. Eu não vou adquirir novos comportamentos, porque os comportamentos são extremamente parecidos para quem é do varejo. E o conhecimento que eu adquiri nesses 22 anos, eu não vou adquirir um conhecimento exponencial em outro lugar do varejo. Então, olha que interessante, é importante você saber o que você quer para você tomar as decisões certas de onde você quer chegar. Quando eu vi que essas respostas foram não, eu falei, eu não quero mais voltar para o varejo, pelo menos não agora, pelo menos nesse momento da minha carreira. Aí eu falei, bom, eu preciso então ir para um ambiente que eu adquira novos comportamentos, adquira novos conhecimentos e assim, consequentemente, eu gere mais resultado. Foi quando eu decidi mudar completamente a minha carreira, mudar de setor, literalmente. E aí eu comecei a interagir, criar conexão com a indústria. Foi quase que natural, porque como eu sou da área comercial, eu atendi muitos parceiros da indústria, né? Muitas empresas da indústria. Então a minha transição foi quase que natural nessa direção. Eu falei, bom, se eu não vou para o varejo, eu deveria então ir para a indústria, porque lá sim eu vou estar num novo ambiente, vou estar vivendo novos comportamentos e vou adquirir novos conhecimentos. E aí foi quando surgiu a Mondelez, nesse processo, nessa busca, onde eu comecei a criar toda essa conexão com a empresa. Eu conheci algumas pessoas, passei pelo processo de entrevista, já numa fase da minha vida jovem maduro, como a Ana brincou, e foi muito bacana, porque deu match, e aí agora eu estou na Mondelez, estou na indústria. Para quem não conhece a Mondelez, né, ela é dona das marcas Bis, Oreo, Halls, que todo mundo aí conhece, Trident, né, Tang. E respondendo a pergunta da Ana, tem sim aqui uma mesa aqui gigante aqui com os produtos aqui que você pode comer à vontade. Eu me seguro, né? Porque senão na minha idade aqui a dieta tem que ser uma constância eterna na vida, né? Se você desandar, você não vai conseguir se recuperar. Então é muito bacana, eu estou adorando a experiência, porque eu estou conseguindo, e aí direcionando assim para os mais jovens e quem está pensando também em fazer isso para sua carreira, assim, pensa sempre nisso, assim, na sua trajetória, principalmente quando você está começando, né? O que aquele ambiente vai me trazer, né? Quais os comportamentos que eu preciso ter? Porque às vezes não adianta você chegar no lugar e achar que você vai ser, eu sou assim, todo mundo tem que se adaptar ao meu jeito. Não, você vai viver numa outra cultura. Você não pode achar que o seu comportamento, a forma como você cresceu, é a que você vai simplesmente viver e ser aceita. Você tem que também aprender a se adaptar ao ambiente. E entender os comportamentos para aí sim agregar e receber muito conhecimento. É isso que eu estou vivendo aqui nessa jornada da Mondelez. Está sendo muito bacana porque eu tenho uma experiência de varejo grande, que eu também estou podendo contribuir, então está sendo uma troca muito bacana, né? De ter a experiência do varejo e viver agora e receber a experiência da indústria. Está sendo uma jornada incrível, assim, Ana. Está muito bacana e foi num momento especial da minha vida e da minha carreira. E uma coisa também para os jovens ouvirem agora da gente um trabalho é muito mais do que a remuneração. Isso aí que você falou é a prova disso. Porque você ganha, você aprende, você ganha. Um ambiente de trabalho é muito importante também para que você tenha
consiga transitar bem, né? Consiga desenvolver o seu melhor. Então, o propósito da empresa tem que estar alinhado com o propósito de vida. Se não tiver, você falou, deu match. Se não desse, não pense assim, conseguiu, o mais importante é eu conseguir o emprego. Não, o mais importante é você estar no lugar certo para você conseguir, para não ser um peso, não ser um fardo, porque vamos lá, trabalho é resolver problema, a maioria dos momentos é você desatar nós. Não vou nem falar resolver problema, desatar nó. Você tem meta, você tem que entregar, você tem tem que prezar pela produtividade, enfim, tem desafios, muitos desafios. Se você for para um lugar que você não gosta ou num ambiente que você se sente mal, cara, aquilo é um peso assim, gigante para a sua vida que vai ter reflexo negativo na sua vida pessoal. Sem Mas se dúvida. você consegue encontrar o seu lugar, a coisa certa que você quer, e aí a gente não sabe quando é jovem o que, que eu quero ser quando crescer. Ninguém sabe, né? Porque não começou a trabalhar ainda. Procure uma empresa que tenha os mesmos valores que você tem, que com certeza vai fluir naturalmente, como foi o caso do Jefferson no GPA, fluiu naturalmente, propósitos parecidos ou iguais, e você deslanchou. Então, isso é Exato. bem importante. E é legal, Ana, assim, só para complementar o que você falou, que eu acho que é bem importante para quem está começando, assim. Se você tiver numa situação extrema onde você precisa trabalhar, eu também vou ser sincero para você. Se você não encontrou ainda o lugar que vai te dar match, né? Como a gente está falando, que você vai falar que, nossa, esse é o lugar, começa aonde você pode. Porque às vezes a necessidade te pressiona mesmo, e é natural, isso faz parte do processo. Mas quando você começar nesse lugar que talvez não seja o seu coração pulsa mais forte, faça o teu melhor ali e continue buscando esse lugar, porque é o que a Ana falou, não, a gente não nasce sabendo para onde quer ir. Eu não nasci e falei assim, nossa, eu vou trabalhar no McDonald's. O McDonald's foi a minha porta de entrada. Então eu entrei em algum lugar porque eu quis começar. Só que eu fui ajustando a minha rota e os meus valores e o meu propósito durante o processo. Acho que isso é bem importante, assim. Não escolha Legal. demais. Às vezes você vai ter que começar aonde você tem a opção ali. É o recurso que eu tenho hoje, eu tenho que começar pelo McDonald's, no meu caso. Só que quando eu trabalhava no McDonald's, eu já ficava pensando assim: eu preciso estudar para eu ser um profissional melhor. Então, eu preciso ir para um lugar que consiga me proporcionar a condição de estudar. Aí foi quando foi clareando na minha mente, aí ficou, pô, meu pai fala muito daquela empresa que tem a faculdade que eles pagam a bolsa. Eu falei, opa, aí eu fui para lá. Você vê que, você entende que não foi assim, ah, não, eu quero trabalhar no Pão de Açúcar, que é o sonho da minha vida. Lógico que não. O meu sentimento inicial era, preciso trabalhar lá porque paga a bolsa de estudo e eu quero estudar porque eu quero ser um profissional melhor e eu quero ter uma condição melhor. Então, as coisas foram me levando e aí eu fiquei 22 anos nessa empresa, por exemplo. Então, as coisas foram me levando, mas eu comecei, né? Você tem que pensar sempre nisso, assim, uma jovem começa, mas assim, mas não começa com aquele ânimo de quem vai morrer, né? Aquela coisa assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não. Começa com a intensidade de quem sabe que lá na frente vai conseguir coisa muito grande. Que foi assim que eu comecei quando eu estava no MEC. Então eu pensava nisso, aí eu fui avançando, e aí eu fui me aprimorando, estudando, me tornando uma pessoa melhor, me relacionando com pessoas que pudessem me ajudar durante o processo é importantíssimo, não ande sozinho. Eu nunca andei sozinho. Se eu falar aqui das pessoas que me ajudaram na jornada, a Ana é uma delas também, que a gente já teve muitos desafios e superações aí na nossa jornada. Eu não teria conseguido nada. Então, também sou muito grato com as pessoas e os aliados, né, e os amigos que a gente vai adquirindo nessa jornada, porque você não anda sozinho, né? Você vai passando por várias etapas. Então, é Aí, importante para os mais jovens pensarem nisso, tá? É o caminho para você prosperar nessa jornada. isso aí. Agora me diga uma coisa, para você chegar até onde você chegou, teve que estudar, né? Me conta aí da sua formação acadêmica. Tive que estudar e tive que estudar muito, obviamente, porque, de novo, né, assim como muitos jovens brasileiros, né, eu tive uma educação básica, muito básica, né? Eu não estudei em escola particular, estudei em escola pública a minha vida inteira, ali no centro de São Paulo. E quando eu cresci, né, nessa jornada que eu comentei, eu não tinha condições de fazer a faculdade naquela época. Meus pais não conseguiam
me apoiar financeiramente, então foi quando eu comecei a construir minha jornada. Eu consegui fazer a faculdade pela empresa que eu comentei, e aí sim, eu comecei a investir pesado na minha trajetória. Fiz a faculdade, depois eu terminei minha faculdade, eu fiz um MBA, porque aí eu já estava num estágio onde eu queria avançar mais ainda, né? Eu comecei como assistente ali, aí eu sabia que para eu ser assistente eu tinha que me aprimorar mais, aí eu intensifiquei mais o estudo. Aí depois eu virei gestor, eu queria virar gerente. Para eu virar gerente, eu sabia que para aquele ambiente, né? Lembra que eu falei aqui, né? Comportamento, ambiente, conhecimento. Esse tripé é o caminho da jornada que vocês vão ver que vocês vão enfrentar isso o tempo inteiro. Então, para que eu me tornasse gerente, eu precisei o quê? Moldar meus comportamentos. Eu tive que mudar de ambiente, ou seja, eu tive que estudar, tive que ir para um ambiente de pessoas que queriam aquilo, o mesmo que eu queria. E aí, naquela jornada, eu adquiria mais conhecimento. Então, eu estudei, fiz MBA, e aí eu investi também no idioma, que eu fui também aprimorar, que eu, enfim, não dominava o idioma. Então, assim, eu investi muito na minha educação, e invisto até hoje. Agora, de uma maneira diferente, né? Adquirindo mais conhecimento, lendo, fazendo treinamento, fazendo cursos, porque a jornada de aprendizagem, né, Ana, ela não acaba nunca. Ela vai até você morrer, né? Você não pode ter aquele momento de falar, eu cansei, agora eu não quero mais aprender nada. Você vai aprender o tempo inteiro. Você vai adquirir novos desafios o tempo inteiro. Então você precisa se aprimorar. Hoje eu estou na mão deles. De novo, eu estou tendo que aprender muitas coisas, porque para eu mudar meu comportamento, eu preciso também aprender como mudar meu comportamento. E para eu contribuir na empresa, eu preciso adquirir conhecimento. Então, eu tenho que investir em mim, estudar, coisas que eu estou fazendo hoje. Estou fazendo um curso agora recente de vendas. Então, assim, eu estou a todo momento buscando esse aprimoramento, porque senão essa avalanche, né, que hoje em dia a gente tem de informação, ela te consome. E aí, de repente, você está desatualizado. De repente, você está com a cabeça de 20 anos atrás, sendo que hoje as pessoas estão falando de inteligência artificial e você ainda está querendo fazer reunião presencial, como se fosse a coisa mais moderna do mundo. Então, eu investi Como muito se nisso, fosse a investi mais muito na legal, né? educação. Não, mas eu gosto assim. Então, filho. Eu prefiro assim. Hoje tem outros caminhos, né? E assim, que bom que você falou de inteligência artificial, porque eu associando, né, com investimento no estudo e com aprendizado, a inteligência artificial vem sim para ajudar muito a gente, ganho de produtividade, a fazer coisas, às vezes, até que a gente nem não sabia fazer antes, vem para facilitar. Mas é a cabeça pensante que fala para a inteligência artificial o que que é para ela fazer. E para Exatamente. você falar o que que ela tem que fazer, você tem que saber. E para saber, você tem que estudar. Então, não adianta, tipo, não Exatamente. preciso mais fazer nada, qualquer coisa eu boto lá na inteligência É, artificial vai responder. né? Vou E se a escrever resposta não aqui e estiver vai trazer correta? para mim. Exatamente. E isso é uma armadilha muito perigosa, né, Ana? Porque os jovens, principalmente, não só os jovens, tá? Eu vi um caso recente na internet do pessoas que fazem medicina usando o chat GPT para fazer os trabalhos sem nem consultar o texto, só digitando o que precisavam, e aí começava a sair umas bizarrices de fórmulas de estudo completamente distorcidas, e aí começaram a pegar isso nos exames. Ou seja, você imagina, até pessoas que têm uma instrução maior fazendo isso de maneira completamente irresponsável. Então, toda a parte de tecnologia ela veio para nos ajudar, mas é importante que você entenda qual é o benefício que ela pode te trazer. E não que você use ela para fazer o trabalho para você. Esse é o grande, acho que é a grande sacada, porque às vezes as pessoas querem usar a tecnologia para elas trabalharem para a gente. Óbvio, elas têm esse poder. Mas desde que você, como a Ana bem falou, entenda exatamente o que você quer, para que você oriente e para que você programe, seja qual for a tecnologia que você vai usar, para que ela faça isso. Agora, você achar que ela vai pensar por você, aí é uma ilusão muito grande, né? E para ter senso crítico para analisar o que veio seja ChatGPT ou qualquer outro, assim, tenha senso crítico, leia, porque essas pegadinhas acontecem, né? Exatamente, exatamente. Legal. Bom, Jeff, assim, nosso tempo já está quase no fim. Eu vou pedir para você agora abrir seu coração e dar aqueles conselhos maravilhosos para quem está começando agora, coisas que Ah, você eu quero que você sim, com diria certeza. para você com 17 anos.
Na verdade, eu vou falar uma coisa que foi muito importante para mim. Se eu encontrasse essa cliente hoje, eu diria para ela obrigado, mas com o que eu vou falar aqui, talvez você vai falar, não, não falaria obrigado. Quando eu estava começando como operador de caixa, lembra que eu falei que você atendeu o público, você atende pessoas com estados emocionais completamente diferentes. Imagina, eu estava começando super empolgado para começar, né? E eu já estava pensando em quando eu ia poder começar a estudar, fazer a faculdade, super engajado. E aí eu encontrei essa cliente um dia, uma cliente, né? Passando a mercadoria dela no leitor, eu errei e passei 2 vezes. Pum, pum, sabe quando às vezes acontece isso, né? Você registra 2 vezes. Essa cliente ficou completamente obcecada Transtornada. em me destabilizar. Ela me xingava, falava que eu era incompetente. Vocês são tudo incompetente. Vocês não são capazes de registrar um produto. E eu continuei, né, seguindo o padrão de atendimento, continuei registrando e ela falando aquilo o tempo inteiro e ela não parava mesmo. Ela ficava sempre, e ela estava ali num dia que eu imagino que ela devia estar num dia ruim. E aí ela viu que eu não estava interagindo com essa provocação. No final da compra, né, quando eu terminei, a fiscal veio, tirou lá o produto estava a mais, e eu terminei, ela pagou, pegou o cupom, aí numa última tentativa de me estabilizar, ela falou para mim assim, ó, foi desse jeito, você não vai ser nada além do que um operador de caixa. Com 17 anos ela falou isso para mim, você não vai ser nada além do que um operador de caixa. Aí pegou meu cupom assim e foi embora. Aí eu olhei para ela, falei assim, obrigado e volto sempre. Protocolar, assim. Mas aquilo foi um golpe duríssimo para mim, porque eu tinha 17 anos, eu ainda estava começando essa jornada de relacionamento com as pessoas, e ela podia ter me bloqueado completamente, ela podia ter me trazido traumas e anseios gigantescos. E o que ela fez comigo, na verdade, foi o inverso, porque aquela afirmação dela veio como um contraponto para mim, que eu falei, Um não, desafio, eu né? não Um estou aqui para desafio. isso. Eu não Vou vou ser seu mostrar. operador de caixa. E hoje, né, no alto dos meus 40 anos, eu não sou um operador de caixa, né? Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem para os mais jovens é assim: a jornada que vocês vão enfrentar, ou que já estão enfrentando, ela não vai ser fácil. Então, eu não posso romantizá-la para vocês, porque eu já estive nessa posição de vocês e eu posso afirmar no meu lugar de fala aqui que ela não é fácil. Vocês vão encontrar pessoas que vão tentar te desacreditar, igual eu encontrei. E ainda mais na minha situação, sendo um menino que veio da base, negro, que passa por todas essas mazelas que a gente conhece. Então, quando isso acontecer, tenha certeza do que você está buscando, do seu propósito. Ela não mexeu comigo psicologicamente porque eu sabia exatamente o que eu queria. Quando eu entrei naquele lugar, eu sabia exatamente aonde eu queria chegar. Então, quando você sabe para onde você quer chegar, não existe pessoa e nem comentário e nem discussão que vai te tirar do teu foco. Então, é importante que você blinde o que você tem de propósito, o que você acredita. Porque qualquer pessoa que vier tentando falar o contrário, você já vai estar com o seu escudo, né? O seu escudo de proteção para superar e seguir em frente. Acho que essa É. é a mensagem que eu Ô, queria ô, deixar para os mais jovens ô, aí, para os Jeff, jovens e assim, maduros, ó, né? isso acontece não é só com o operador de caixa, só quando você está começando, não. Isso, ao longo da vida, você vai encontrar um, um colega de trabalho, né, um par seu, ou um chefe, como você começou dizendo, que nem todos os nossos líderes são referência. Alguns são referências do que você não quer ser. Mas o Exatamente. mais importante, eu vou contar um episódio comigo também. Já que você abriu, eu era gerente de uma loja muito importante no Pão de Açúcar e alguém do meu time cometeu uma falha, vendeu alguma coisa errada, a cliente voltou para trocar o produto e quando ela me viu, ela disse para mim: Você troca esse produto porque eu tive que vir aqui novamente. Eu quero saber o seguinte: você tem capacidade para ser gerente dessa loja? Não tem. Porque se você tivesse, isso não teria acontecido. Na verdade, você não tem capacidade nem para trabalhar na minha casa de minha empregada. Eu tô pensando, gente, por que que essa mulher está falando isso? Assim, de onde que ela tirou e tudo isso? Nem me conhece, não sabe quem eu sou. Assim, os erros acontecem. E tem vezes, não vou nem dizer se eu era ou não qualificado, enfim, mas às vezes acontece, você falha. E a crítica é dura. Mas
a gente não consegue se blindar do que as pessoas fazem com a gente, mas a gente consegue sim dominar a sua reação com aquilo que está acontecendo. Exatamente. Explodir não adianta nada. Entender que é um dia ruim, ter essa. E aí eu brincava, toda vez que algum cliente me chamava, eu falava, ai meu Deus, vou ligar meu campo de força, campo de força. E eu pensava, sério, na minha cabeça, tipo, criava o campo de força, tipo, não. Cada um com a sua, seu jeito aí de se blindar, mas isso Exatamente. acontece com o gerente, isso depois acontece quando você cresce, quando você vira diretor, quando você vira. Porque tem pessoa ruim ou que está num dia ruim sempre, né? Não é? Exato. É do ser humano, né? É do ser humano, é isso. Bom, Jeff, muito obrigada, de verdade, adorei Eu te adorei reencontrar. demais também. Você é sempre uma referência. Eu, ouvindo a sua história, eu já conhecia, mas ouvindo você falar do seu pai, eu acho incrível quando a gente tem dentro de casa a nossa maior referência. Eu também tive essa felicidade e compartilho com você dessa honra de ter um pai presente e um pai que me ensinou a trabalhar. Quando alguém pergunta assim, o que esse pai ensinou? Ele me ensinou um monte de coisa, mas além de tudo, ele me ensinou a trabalhar. Sem dúvida. É isso. Graças a Deus, né? Então, A gente teve graças pais a assim. Deus, é A isso. gente está no mês dos pais, então é muito bacana a gente poder também dizer isso. E mesmo aqueles que não têm, talvez, pais, né? Ou que não tenham pais que tiveram isso, também não guarde mágoa deles, porque com certeza eles, dentro da possibilidade deles, tentaram fazer o melhor que eles podiam. Porque lembre-se, ele também já foi filho, então ele pode não É ter isso. tido toda a estrutura que ele pudesse ter para poder fazer isso. Então, meu pai, com certeza o seu também fez isso, deu a estrutura necessária para que eu pudesse ser um bom pai, que é o que eu tenho todos os dias para minhas filhas. Então, Então, graças a Deus exatamente a isso gente que eu ia pode ter falar isso. agora. Ele pode não ter tido o pai que ele gostaria, mas ele pode ser o pai que ele gostaria de ter tido. Então, Exatamente. usa isso Escolha ser como o pai que você gostaria combustível de para ter ser tido. melhor. Exatamente. Exato. É. Bom, Jeff, Prazer obrigada, imenso falar então. contigo. Eu adorei demais. Obrigada. Beijo. Tchau, Um tchau. grande beijo para você. Tchau, tchau.